já começou e ele tá meio que seguindo com tudo, então eu senti que tava na hora de vir aqui e compartilhar com vocês algumas coisas que eu já li desde o início do ano até agora. Eu li muita coisa legal, eu acho que eu tô mandando muito bem em relação à leitura. Tem muita coisa aqui que eu vou falar com vocês que eu super indico, então já vai pegando o planner de vocês, já vai abrindo uma aba no navegador com a wishlist de vocês da Amazon pra acrescentar alguns títulos, porque vem coisa boa aí. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Então, galera, já vai se preparando aí, porque eu vou começar já falando dos livros. Não vou ficar enrolando muito aqui, porque tem bastante coisa pra gente conversar. Eu quero conversar bem profundamente sobre os livros que eu li, porque eu li bastante coisa e eu resolvi que esse ano eu quero me empenhar bem mais nessas leituras recentes e falar bem profundamente dos livros aqui com vocês. Principalmente porque esses vídeos demoram um pouquinho pra sair, porque eu deixo acumular uma quantidade bacana de livro pra vir conversar. Eu li um total de 7 livros até agora, então são esses 7 livros que eu vou conversar com vocês aqui hoje, então bora lá! Vamos começar conversando então sobre esse livro aqui, esse lançamento da editora Literalize, que está lindo de morrer e que eu tô querendo, ó, tem um tempão que eu tô querendo esse livro. Ele tá na minha wishlist antes sequer da Literalize começar a publicar livros. Então eu fiquei extremamente feliz quando eu fiquei sabendo que eles estavam trazendo esse título aqui pro Brasil. E eu tô falando do Encanto dos Corvos, da Margaret Rogerson, que ela é a mesma autora do Feitiço dos Espinhos, que é um livro que eu já conversei com vocês, já trouxe vídeo aqui pro canal, que eu gostei bastante, ele cresceu muito em mim. E essa daqui é uma fantasia de volume único, assim como é o Feitiço dos Espinhos. Que é muito bacana e uma coisa não tão comum assim da gente ver, né, fantasias de volume único, então fica aí a dica pra quem tá procurando. Mas deixa eu já começar falando de uma coisa que eu curti muito nesse livro, que foi a ambientação. A gente tem aqui aquela vibe dark, aquela vibe sinistra, fica aquela coisa, aquela angustiazinha, aquele sentimento de que alguma coisa traiçoeira tá se aproximando assim no ar, aquela vibe bem sinistra. Essa vibe que geralmente vem quando a gente tá falando de livros de fadas, quando tem fadas envolvidas, sabe? Criaturas belas, ardilosas e extremamente mortais. Fica aquela vibe bem sinistra. Isso é retratado muito bem aqui no livro, foi uma das coisas que mais me empolgou enquanto eu lia. Esse poder de transportar a gente pra história e pintar as cenas como se fosse um quadro, assim, bem na nossa frente. É uma coisa que eu já tinha presenciado com a autora quando eu li Feitiço dos Espinhos, e isso se repete aqui muito bem em O Encanto dos Corvos. Aqui a gente segue a Isobel, ela é uma humana que vive nessa comunidade de humanos que fica bem afastada do mundo moderno. Eles todos vivem então nessa cidade que fica próxima a uma floresta que está infestada de fadas. Toda essa cidade aí, ela é encantada por um rei fada que proclamou que para sempre vai ser verão. Então não tem outras estações do ano nessa cidade, só existe o verão, é sempre verão. Eles todos convivem muito bem com as fadas, elas fazem parte da realidade deles, sempre belas, perigosas, traiçoeiras, extremamente educadas, e todos eles têm que ter muito cuidado com os seus bons modos na hora de tratar uma fada, porque você não quer ofender uma fada, porque pode ser a última coisa que você vai fazer na sua vida, eles são mortais. E as fadas frequentam essa cidade principalmente por causa do comércio com os humanos, porque as fadas são dotadas de magia, só que elas não possuem o que eles chamam de ofício, que no caso é a habilidade de fazer qualquer coisa com as mãos, de criar qualquer coisa sem ser com magia, que os humanos têm. Ou seja, construir coisas, cozinhar, música, arte, costura, escrita. Então eles não têm essas habilidades, esse ofício, mas eles são extremamente encantados com isso. Então eles frequentam muito a cidade para fazer essa troca, né, para conseguir todas as coisas que são feitas a partir do ofício dos humanos, e eles trocam como uma moeda de troca, é a magia deles. A magia das fadas. Isso tudo porque, por causa da magia deles, as fadas não podem nem tentar construir alguma coisa, nem tentar fazer um fogo, por exemplo, porque aí, no caso, elas morreriam. É fatal para uma fada tentar fazer alguma coisa a partir de um ofício. Então, a única coisa que eles podem fazer é usufruir do que os humanos fazem. A Isobel, ela é uma artista, ela pinta quadros, só que ela pinta de uma maneira tão incrível que parece que o quadro tem alma, sabe? Ela pinta muito bem. Ela é considerada um gênio.
sonho. Inclusive, ela tem vários clientes que são fadas. Então ela sabe muito bem como lidar, como se portar, como agir perto de uma fada. E ela sempre troca esses quadros, né, o ofício dela, por feitiços de proteção para casa, por feitiços de coisas que vão ajudar a sustentar a família dela, que é apenas ela, a tia e as duas irmãzinhas. Ela sabe que ela precisa ter muito cuidado com as coisas que ela pede para as fadas, porque todo feitiço que as fadas fazem, na verdade, pode ser uma tentativa de ludibriar o humano, né? Elas tentam encontrar uma brecha nesses pedidos pra poder fazer com que o humano se arrependa. Só simplesmente pelo fato de serem perigosas, delas gostarem de humilhar e de aprontar e serem traiçoeiras, é a natureza das fadas. Então ela sabe que se ela pedir, por exemplo, uma galinha que coloque ovos todos os dias, só os ovos podem vir, se ela não tomar cuidado da forma como ela pede isso, pode vir ovos estragados ou um ovo cheio de pintinho que não dá pra você se alimentar, entendeu? Então ela tem que ter muito cuidado com as coisas que ela pede pras fadas na hora dessa troca, né? E tudo vai muito bem ali pra Isabel, pra família dela, até que um dia um dos clientes mais importantes que ela tem, um dos clientes fada mais importantes que ela tem, avisa que tem um príncipe da realeza, né, das fadas, que está vindo fazer um retrato dele no dia seguinte. E ela fica chocada porque, apesar de receber fadas importantes, ela nunca recebeu alguém da realeza. Então ela fica muito preocupada também como ela vai estar vestida, porque qualquer coisa pode ofender uma fada. Ela vai se portar, tem que estar tudo perfeito para esse príncipe da realeza no momento que ele chegar lá para pintar o quadro com ela. E ela sabe que é uma oportunidade incrível pro ofício dela também, então ela tem que mandar bem. E é assim que ela conhece o príncipe da corte outonal, o Rook. E ele, na verdade, também consegue tomar a forma de um corvo. Só que durante essas sessões que são necessárias para ela pintar o quadro, eles vão se conhecendo muito bem, eles vão se envolvendo. E ela vai vendo que, apesar de serem ardilosas as fadas, ele é um pouco diferente, ele tem alguma coisa diferente. E as fadas são muito preocupadas com a aparência, tem que estar sempre perfeito. Mas ele parece um pouco mais despojado, apesar de sempre ter aquela educação toda formal das fadas. Tem alguma coisa diferente nele. E ele também acaba se encantando por ela. Só que o amor de verdade entre fadas e humanos é proibido. Eles não podem. Assim, você pode se relacionar, mas você não pode amar de fato um humano. Só que nisso tudo ela acaba enxergando ele de uma maneira diferente. E quando ela pinta o quadro dele, ela pinta um sentimento humano, uma expressão humana nos olhos, assim, do Rook. E quando esse quadro finalmente chega nas cortes e todos eles veem o quadro que ela pintou do príncipe e tem uma emoção triste, de vulnerabilidade ali, isso põe em ameaça totalmente a posição do Rook e a vida dele. Porque todo mundo começa a enxergar ele como fraco, com sentimentos humanos. E isso acaba com ele. Então, ela é obrigada, a Isabel é obrigada a ir até a Corte das Fadas para poder responder pelo crime, para ser punida por sequer ousar pintar um sentimento humano em uma fada, porque as fadas não têm sentimentos humanos. E além de todo esse perigo, essa intriga entre as cortes, tem uma outra força aí que tá tentando destruir as próprias cortes, e a Isabel e o Rook ficam bem no meio disso. As cenas na Corte das Fadas são tão incríveis, são tão intensas, assim, são narradas de uma maneira tão poética, tão bonita, assim, eu fiquei totalmente envolvida nessas cenas, na ambientação, na floresta, nos seres. Eu gostei bastante da Isabel como personagem, eu gostei bastante do Rook como personagem também. Eu senti que faltou alguma coisa ali no momento que eles estavam sendo perseguidos no Reino das Fadas. Eu senti um pouco de falta do background também e de um pouco de se aprofundar um pouco mais em algumas questões. Ficaram bem superficiais, assim, na minha opinião. Eu sei que isso daqui é um livro único, então realmente não tem como você se aprofundar muito, dar muita profundidade nos personagens, nessa parte política e da onde que vem as motivações, mas isso ficou um pouquinho raso pra mim em alguns momentos. Algumas coisas acabaram sendo resolvidas de uma maneira muito fácil, um pouquinho rápido, e aí isso me deixou meio assim. Foi até por isso que eu não dei 5 estrelas pra ele, mas em geral eu gostei muito da leitura, eu gostei muito da ambientação, eu gosto muito da narrativa dessa autora, e com certeza se ela vier a publicar outras coisas, sair mais coisas na Literalize dessa autora, eu vou ler. E ele é bem assim na minha área, bem estilo de livro que eu gosto, então fica aqui uma indicação bacana de um livro único, de fantasia, e pra quem curte essas histórias de fada, a galera que gostou, por exemplo, do Príncipe Cruel, acho que talvez vocês gostem do Encanto dos Corvos. Agora o que dizer desse ícone
aqui dessa autora que está se tornando uma das minhas favoritas. E eu sinto com os livros dela uma coisa semelhante ao que eu sinto com os livros da Colleen Hoover. Mas no sentido de que não importa a sinopse, eu sei que eu vou amar o livro. Assim, eu não preciso nem ler a sinopse. Eu sei que é dessa autora, eu vou ler porque eu sei que eu vou gostar. Então eu tô falando aqui de Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. E no que eu gostei, a coisa que eu mais gostei do livro do Encanto dos Corvos, no caso foi a ambientação, aqui o que mais me chama a atenção, o que mais me encanta são os personagens. E esse, na verdade, é um ponto forte de todos os livros da Taylor Jenkins Reid. Tem autores que se destacam pela ambientação, autores que se destacam pelos diálogos, ela se destaca pelos personagens. Ela descreve os personagens, ela constrói os personagens de uma maneira que é tão real, é impossível você ler e você não se identificar com alguns dos pensamentos, com o que eles estão passando, sabe? Mesmo que você nunca tenha vivido nada parecido, é tudo tão bem descrito, é tudo tão real, parece que a gente tá lendo uma biografia. Parece que é uma história real. Isso é incrível porque a gente sai do livro com uma sensação de que a gente pode pesquisar esses personagens no Google, que a gente vai encontrar um documentário, que a gente vai encontrar muito mais informações sobre eles, sobre a vida deles, e a gente quer saber mais. E é muito triste você pensar que não tem, que na verdade esses personagens só existem nas páginas do livro, porque eles não são reais, e é um bug mental, porque eles parecem ser muito reais. E eu fico muito triste por não conseguir conteúdo extra no Google. Pelo menos eu sou assim, não sei vocês, me digam aqui. Aqui a gente segue a família de um cantor super famoso, o Mickey Riva, e eu não sei pra vocês, mas eu não consegui imaginar o Mickey Riva de uma maneira diferente do Mick Jagger. Eu não sei se é por causa do nome Mickey, mas eu não sei, alguma coisa na história ali do Mickey River me lembrou o Mick Jagger. E assim, eu não sei se ela tirou uma inspiração dele, eu realmente não sei, mas eu só sei que eu só consegui imaginar o Mick Jagger ali. E os personagens moram em Malibu, então tem toda aquela vibe praiana incrível. Praiana incrível que eu adoro ler, que eu adoro assistir em filmes, mas que eu mesmo odeio tipo, passar a viver esse tipo de vibe, porque eu moro do lado da praia e, gente, olha aqui pra mim, eu não vou nunca. Mas eu adoro ler sobre isso. E pela sinopse do livro, você não tem noção, você não consegue ter noção da profundidade que é essa história. Até porque o evento principal que envolve aí tudo que vai rolar é uma festa anual que os irmãos Riva sempre dão e que qualquer pessoa famosa só é relevante se eles vão na festa da Nina Riva, dos irmãos Riva. Só que dessa vez, a Nina, né, que é a irmã mais velha, né, dessa família, ela não tá nem um pouco bem, não tá nem um pouco feliz e animada com essa festa, porque ela tá passando por uma separação. O marido dela, que é um tenista famoso, abandonou ela e traiu ela com uma outra tenista, e todo mundo sabe do que aconteceu, todo mundo sabe do que tá acontecendo na vida dela, e ela não tá nem um pouco empolgada pra ser o centro das atenções. Na verdade, ela odeia ser o centro das atenções, ela odeia o fato de ser famosa, mas ela usou isso como uma maneira de salvar a família dela, e a gente vai conhecendo um pouco da história ao longo do livro, e, gente, é super tocante. Então ela tem mais 3 irmãos, né? Ela tem o Jay, que ele é um surfista profissional e tá chegando aí no ápice da sua carreira. Tem o Hud, que é como se fosse o irmão gêmeo dele, porque eles têm a mesma idade, mas eles não são gêmeos. E o Hud tira fotos do Jay, então ele é um fotógrafo famoso, esportista. Todas as fotos mais famosas do Jay são tiradas pelo Hud, então eles sempre estão viajando juntos, um acompanhando o outro. O Hud tirando foto e o Jay surfando. E tem a irmã mais nova, a Kit, que ela ama surfar, ela é muito boa nisso, mas ninguém leva ela realmente a sério porque ela é muito novinha. E a própria Nina, que adora surfar, mas ela na verdade é mais conhecida por ser uma modelo, porque ela tem uma beleza estonteante, ela é maravilhosa, todo mundo é apaixonado por ela. Mas a verdade é que apesar dessa festa, ela criar toda uma expectativa em relação a ela durante todo o livro, o que mais me impactou foi a história da família, foi a história dos personagens, a história dos irmãos. É narrado com capítulos que vai revezando entre o presente, entre o passado, entre um personagem, entre o outro, principalmente os pais dele, como a mãe deles conheceu o Mick Riva, né, como começou a história deles, como eles se apaixonaram, como o Mick não era ninguém naquela época e ela apoiou ele durante todo esse período até ele conseguir realmente ficar famoso, todas as traições, todas as coisas horríveis
coisas que aconteceram, que destruíram a família deles. O Mick é um pai inexistente na família dos Riva, né? A mãe deles morre e quem fica responsável pela família é a Nina. É ela que tem que abandonar tudo. Por causa dos irmãos, ela abandona a própria vida e vive em função dos irmãos. Ela abdica de tudo da própria vida para que os irmãos tenham uma vida, que eles tenham condições de correr atrás dos sonhos dele. E assim, a dedicação dela, o amor dela, a responsabilidade mesmo tão nova e tudo que eles passaram é assim, inspirador. É tipo de destruir o coração. E depois os próprios irmãos se ajudando, todos eles. Cada um tá passando por uma coisa difícil, uma situação complicada. E eles não compartilham uns com os outros porque já sabem que tá todo mundo com tanta coisa que eles não têm nem coragem de desabafar, e eles ficam tentando se proteger e se cuidar, e é incrível, assim, a família, sabe, essa história da família deles ali, dos irmãos, é linda. Eu chorei em vários momentos, chorei largada, assim, fiquei totalmente emocionada com muitas coisas que eu li aqui, tava completamente envolvida, eu queria pegar todos eles, colocar num potinho, sabe, e cuidar. E quando começa a festa em si, gente, é uma loucura. Eu tava pensando, eu tava na expectativa o livro todo, tipo, gente, a Taylor tá criando tanta expectativa em relação a essa festa, que eu tô com medo de chegar à festa, eu começar realmente a acompanhar as coisas que estão acontecendo e eu não achar tão louco assim, e eu achar medíocre, porque a expectativa tava lá no alto, mas gente, ela conseguiu. Eu fiquei chocada com a loucura que foi essa festa. Toda aquela história do Mick, toda a confissão dele, sabe? Quando a Nina começa finalmente a falar as coisas que ela sente, eu tava, vai Nina, fala pra eles, Nina! Eu tava chocada, assim, eu tava muito envolvida, vocês não têm noção. E a Taylor escreve de uma maneira tão surreal que, apesar de tudo, de todas as decisões erradas, todas as coisas que os personagens fazem, você, claro que não tem uma desculpa pra isso, mas você entende da onde que o personagem veio. E é tudo compreensível e tudo se junta, criando a personalidade perfeita, cria uma história de vida para os personagens que embasa as atitudes dele do futuro. Então ela faz isso perfeitamente, porque você consegue ver tudo passando nos seus olhos e você entende, ah, é por causa disso que ele tomou essa atitude, por causa de coisas do passado, deficientes, coisas que faltaram na vida dele, que ele não entende o que é isso, sabe? Tanto em relação ao Mick, como em relação ao marido da Nina, por exemplo, sabe? Gente, é surreal. Essa autora é fantástica, eu indico com todo o meu coração qualquer livro que exista da Taylor, sabe? Peguem pra ler. Malibu Honeysuckle é incrível, eu amei, 5 estrelas, tudo pra mim. Tudo pra mim. Taylor Jenkins Reid diz A, eu digo au au. Esses próximos 2 livros que tem aqui, eu não vou me aprofundar muito neles porque eles fazem parte de um projeto chamado Codex, que eu tô lendo todos os livros da Cassandra Clare por ordem de publicação com a galera, então tem vídeos exclusivos pra cada um desses livros. Já saiu inclusive o vídeo pra Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que eu amo demais com todo o meu coração. Esse livro, ele é tudo pra mim. É um dos melhores livros de conto dentro do universo dos Caçadores de Sombras. Então se vocês quiserem assistir, se vocês já leram o livro e quiserem assistir mais profundamente, saber o que eu achei, vou deixar passando aqui em cima, assim também como vou deixar o vídeo de apresentação e alguns dos outros vídeos do Codex, porque, na verdade, é mais fácil deixar a playlist da Cassandra Clare. Eu tenho uma playlist só de vídeos da Cassandra Clare. Só que esses livros são recheados de spoiler, então se você ainda não leu e não quer tomar spoiler, não é uma boa. Mas enfim, eu amei esse livro, absolutamente tudo. E esse mês agora eu já li o Codex dos Caçadores de Sombras, que eu tenho aqui na minha estante tem um tempão. Só que eu ainda não tinha lido o Codex e tá todo marcadinho, gente, eu amei demais a leitura do Codex. Esse vídeo aqui ainda não saiu, mas vai sair em breve, então fiquem de olho aí no canal. Eu já roteirizei tudo, então só falta gravar e editar, né? Mas maravilhoso, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi ter começado esse projeto lá em 2021. A gente tá indo pro 2º ano do projeto, porque vocês sabem que tem muitos livros. E eu tô muito feliz que tem gente seguindo firme e forte comigo desde o início, né? Então, vamos nessa, vamos continuar, que a próxima série que a gente vai ler é Os Artifícios das Trevas, e eu tô empolgadíssima pra reler esses livros, né, porque eu já li tudo, mas eu tô relendo, porque eu amo demais, a minha trilogia favorita. Inclusive, quem ainda não leu Os Artifícios das Trevas, mas já leu todo o resto e quiser se unir, estejam muito bem convidados a participar do projeto Codex. O próximo livro que eu vou conversar com vocês sobre é de uma autora que eu já mencionei antes nesse próprio vídeo, que é uma autora que eu gosto demais, eu sou completamente apaixonada pelos livros dela. Esse livro tava aqui um tempão na minha estante e eu ainda não tinha tido a oportunidade de pegar pra ler, mas agora foi. Eu tô falando de Confesse, da Colleen
Colleen Hoover. Inclusive eu li esse livro aqui praticamente em um dia. Eu acho que se você for contar exatamente as horas que eu passei lendo esse livro, deve ter dado tipo umas 6 horas, porque eu não conseguia parar de ler. Eu fiquei completamente fissurada no livro do começo ao fim. Primeiro porque a gente já começa o livro com um capítulo que destrói a nossa vida, né? É um capítulo que, assim, é a depressão total. A personagem principal, a Auburn, eu não sei exatamente como pronuncia o nome dela, ela é uma adolescente, né, no primeiro capítulo, que está apaixonada por outro adolescente, o Adam, que está morrendo. Então, assim, muito bacana que a primeira cena é ela se despedindo dele no hospital, porque aparentemente a família dele não tá muito feliz por ela ter se mudado de Portland pra Dallas, que é onde o Adam foi internado, pra ela passar os momentos finais da vida dele com ele, porque ela está monopolizando a atenção dele, sendo que a família quer passar esses momentos com ele, e ele gosta de ficar em alguns momentos com a Auburn, né? Então a família consegue uma maneira de despachá-la de volta pra Portland, então ela é obrigada a se despedir dele antes, de fato, dele morrer. Então, assim, já é uma depressão total a partir daí, né? E aí, depois disso, a gente acompanha ela, muitos anos depois, se mudando de vez pra Dallas. A gente não sabe o motivo, a gente não sabe o porquê, mas ela está totalmente infeliz de estar naquele lugar. Ela não queria estar lá. Então, alguma coisa, algum objetivo, alguma coisa que ela está seguindo, obrigou ela a ir pra Dallas, pra se mudar pra lá, pro emprego que ela não gosta de ter, fazendo uma coisa que ela não gosta, longe de todo mundo da família dela, mas ela tá ali desesperada por dinheiro, por juntar dinheiro, por estabelecer uma condição financeira aí. Então tem toda essa vibe de mistério aí no começo, a gente não sabe exatamente as motivações da personagem, o porquê, né, por trás de tudo isso. E aí ela tá desesperada procurando mais um emprego quando ela para na frente de uma galeria. E nessa galeria tem um monte de papel grudado com confissões de pessoas anônimas, falando das coisas mais sórdidas e das coisas mais vergonhosas até as coisas mais bonitas e delicadas, né, nesses papeizinhos. Então são pessoas que vão escrevendo confissões, deixando ali, e o dono da loja coloca tudo na vitrine pra todo mundo ler. E entre esses papéis também tem um aviso grande, uma placa grande dizendo que contrata-se urgentemente alguém pra trabalhar na galeria. E aí ela acaba meio que se candidatando a essa vaga porque ela precisa do dinheiro extra. Só que aí ela conhece o Owen, que é o dono da galeria, que ele é um artista maravilhoso. E ele pinta quadros a partir das confissões que as pessoas deixam ali pra ele. Então ele pega essas confissões e o que inspira ele faz a arte a partir disso. E um certo dia do mês, assim, ele abre a galeria uma vez só, pra poder vender a arte que ele fez a partir das confissões dos outros, que eu achei uma ideia muito legal. Só que conhecendo o Owen a fundo nesse dia que ela começa a trabalhar pra ele, ela percebe que ela começa a sentir coisas por ele. Ela sente uma atração imediata por ele, assim como ele por ela, e ele parece estar escondendo alguma coisa, porque parece que ele conhece ela de algum lugar do passado, sabe? E a gente não sabe exatamente o que, da onde, quem é ele, mas sempre fica essa vibe de suspense no ar de que ele se lembra dela, mas ela não se lembra dele. Eles começam a se envolver e se apaixonar perdidamente, só que ele também esconde algumas coisas no passado dele que vão de conflito direto com os objetivos dela, com o motivo pelo qual ela se mudou pra Dallas. E o fato dela se envolver com ele põe tudo por água abaixo. Então ela precisa optar entre estar com ele ou prosseguir com todo o objetivo, com todas as coisas que ela se propôs a fazer quando se mudou pra Dallas, que é o motivo da vida dela ali, que depois mais pra frente a gente descobre o que é. E eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei extremamente irritada na maior parte do livro, né? Eu disse que eu amei, né? Mas eu fiquei irritada o livro todo. Eu queria matar a família do Adam, sabe? Eu odeio todos eles, eu odeio o irmão do Adam, eu odeio a mãe do Adam, eu queria que eles se explodissem, e eu fiquei tão revoltada que minha vontade era de tacar o livro na parede em vários momentos, porque é uma situação tão absurda, tão injusta tudo que tá acontecendo, sabe? Que eu fiquei muito revoltada. E eu ficava com muita pena do Owen também, por causa do passado dele, das coisas que aconteceram, que levaram ele até onde ele tá ali, naquele momento vulnerável, tanto psicologicamente quanto todo o resto, sabe? Ele tá numa situação bem complicada também. Então os dois estão todo cagados ali, sabe? E um tentando apoiar o outro, sendo que eles não podem ficar juntos. Nossa, eu odeio o irmão do Adam, eu já falei que eu odeio ele. E eu fui surpreendida por muitas das coisas quando vieram as explicações de tudo, sabe? Eu fiquei bem tocada, bem
bem envolvida com a história, fiquei instigada até o fim a ler. Eu acho que assim, acabei não dando 5 estrelas pro livro, mas por quê? Eu não sei explicar exatamente o porquê de eu achar que ele não foi 5 estrelas, eu dei 4. Mas eu acho, assim, por alto, assim, refletindo sobre os meus sentimentos, que foi por causa do final. Porque a autora dá um ar no final de destino e de mil coisas que é tipo assim, realmente é uma coisa, aquele romance bem literário assim, nada real. Mas a Colleen Hoover tem isso de escrever coisas muito reais, então eu tava esperando um pouco mais disso nesse sentido. E o final dela pareceu fantasioso demais pro estilo de escrita que eu espero dela. Entendeu? Não é fantasioso demais pra muitas outras coisas que eu leio, porque eu adoro fantasia, né? Eu adoro uma coisa que realmente saia da realidade, porque de realidade a gente já tá cheio. Mas aqui eu tava esperando uma coisa diferente. E eu acho que o final, esse ar que ela deu, eu não posso falar exatamente o que é, né? Mas esse ar que ela deu de destino e de pontos se conectando lá do começo ao fim, eu não gostei tanto. Eu preferia que tivesse sido uma coisa mais real e que não tivesse essa história de passado e tudo mais aí. Eu acho que ficaria mais legal o fato dela seguir em frente, de mil outras coisas assim, sabe? Então, isso eu acho que me tirou um pouquinho e eu acabei não dando 5 estrelas pro livro, mas em geral eu amei, como sempre, Colleen Hoover, né? E eu tô com mais 1 ou 2 livros dela aqui, que eu acabei comprando mais um, então tô muito empolgada pra ler, em breve eu vou ler. E minha meta, assim, é ler tudo da Colleen, fazer um vídeo da Colleen pra vocês, ranqueando os livros dela, algo assim, porque eu gosto muito, gente, gostei bastante. O próximo livro que eu vou falar com vocês, eu não tenho ele físico aqui, porque eu li ele em e-book, e algumas partes dele, quem leu pra mim foi a Alexa, inclusive. Então ele ficou entre aí as leituras que eu tava fazendo, nos momentos que eu ia deitar, eu pegava pra ouvir, e eu tava muito empolgada, na verdade eu gostei muito desse livro. A partir do momento que eu disse pra galerinha que eu ia ler esse livro, muita gente virou pra mim e falou assim: ah, o primeiro não é tão bom, mas mais pra frente vai ficando incrível, a série é maravilhosa, ele é um clássico aí, que eu tô super atrasada pra hype, só vim ler agora. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, eu tô falando de Academia de Vampiro. Olha aí, eu nunca tinha lido, tomei coragem, porque eu adoro essa vibe de vampiro e eu ando lendo algumas coisas de vampiro, então eu queria começar a ler essa daqui, porque já me indicaram muitas vezes desde que eu comecei o canal. Eu acho que ele foi bem o que eu tava esperando dele, não foi além, não foi menos, foi exatamente aquilo que eu queria do livro. Então eu acabei inclusive dando 5 estrelas pra ele, eu gostei muito da história. Eu gostei que o livro já começa na ação, né? Já começa com a Rose, que ela é uma dampira, que na verdade isso é metade humana, metade vampiro, e ela é meio que uma guardiã em treinamento da Lissa, que é uma Moroi, que é uma vampira real, ela é uma vampira de fato, da realeza. E elas duas fugiram da academia de vampiros, né, porque tinha alguma coisa lá que tava ameaçando a vida da Lissa, e pra salvar ela, a Rose acabou tirando ela escondida da escola, mas elas estão sempre fugindo, estão há mais de 1 ano aí fugindo, porque eles estão sempre mandando gente atrás delas pra tentar recuperar a Lissa e levá-la de volta pra segurança da academia, Por quê? Porque nesse universo existem os grandes inimigos dos Moroi, né, desses vampiros reais, que são os Strigoi. Eles são uma versão mais, pelo que eu entendi, mais moderna, mais assim, que a gente mais conhece dos vampiros, porque eram Moroi, né, eram vampiros que na hora de se alimentar acabaram matando o humano. E a partir do momento que você mata pra se alimentar, você não é mais um Moroi, você vira um Strigoi. É como se você cruzasse uma linha que você não pode cruzar e você se transforma naquele vampiro de olho vermelho com super força, reflexo, velocidade e perigosíssimo, e um vampiro que de fato pode viver eternamente, porque os Moroi não podem, porque eles estão de certa forma vivos. Tem uma coisa aí, sabe, a diferença entre os Moroi e os Strigoi, né? E aí o que rola é que para esses Strigoi também ficarem vivos eternamente, eles precisam se alimentar do sangue dos Moroi. Então os Moroi acabaram começando a ficar em extinção, porque os Strigoi começaram a caçar eles, e eles são mais fortes do que os Moroi, por se alimentarem totalmente do sangue de humanos, sabe? Quando ocorre essa transformação, eles ficam mais fortes. Então todos esses Moroi precisam de guardiões, que são metade vampiro, metade humano, que lutam junto com eles para poder proteger os Moroi da extinção. E elas acabaram se arriscando aí no mundo porque tinha alguma coisa muito mais perigosa pra Lissa dentro da academia, que a gente no começo não sabe o que é. Só que aí a gente começa o livro com
um dos guardiões, né? Com um grupo de guardiões, inclusive o Dimitri, que, pelo amor de Deus, estou apaixonada faz um tempo que eu não tinha um crush literário desse jeito. Eu acho que meu último crush literário real oficial foi Jem, lá nas Peças Infernais, ó, lá atrás, sabe? Eu acho que meu último crush literário foi o Jem, na época que eu li as Peças Infernais. Então, tipo assim, faz um tempo, sabe? Claro que tem personagens incríveis que eu amo de coração, mas não crush literário real. E eu estou apaixonadíssima pelo russo Dimitri. E eu li um livro. Louca, desesperada, amando. Gente, amei, shippei horrores. E ele foi e levou as duas de volta pra academia, junto com os outros guardiões e tudo mais. E a gente segue daí, porque agora elas vão ter que enfrentar esse mal que tava aí circulando em volta da Alissa. Ainda mais a hierarquia também dentro da escola com os outros alunos, dos Moroi e de tudo mais, que elas tentaram fugir durante todo esse tempo. Agora elas vão ter que enfrentar tudo. E eu gostei demais, gente. Gostei muito da Rose, gostei muito do Christian, gostei muito da Alissa, adorei a Alissa, sabe? Eu tô achando que em algum momento aí vai dar uma moldada aí, ela vai virar meio, sabe? Não sei, são teorias. Curtindo demais, eu amei a Rose, gente. Se eu fosse falar alguma coisa que eu não gostei do livro, mas assim, eu compreendo porque ele é um livro lá de trás, né? Seria essa competição feminina e essas picuinhas adolescentes, assim, que tudo bem, faz sentido, significa que ele foi bem escrito, porque, assim, é uma coisa bem adolescente mesmo. O ambiente escolar ali é muito bem escrito, todas aquelas picuinhas, fato que na época que eu era adolescente, acontecia isso nas escolas, na minha escola também. Não daquele jeito, né, mas, assim, sempre tinha essas picuinhas péssimas, então acho que ele foi bem escrito, nesse sentido foi bem ambientado, mas, assim, tinha coisa que eu já tava assim, ai meu Deus, por quê, sabe? Picuinha de menina com menina por causa de menino e algumas coisas que eu já tava meio... Mas assim, faz sentido, né, mais uma vez, por causa da época que foi escrito e também pela idade dos personagens. Eles têm tudo, o quê? 15, 16 anos, um negócio assim. Então, gostei muito, tô muito animada, já quero o próximo, inclusive. Vou dar uma olhadinha quanto que tá o e-book, porque eu quero comprar o próximo já. E vocês viram que vai sair uma edição nova? Porque eu tava querendo comprar as edições aqui pra estante, mas essas edições que tem são horrorosas, gente, né? Elas são muito feias, assim. Pelo amor de Deus, socorro! Quem fez a capa desses livros da Academia do Vampiro? Horríveis, horríveis. Eu não tenho nem coragem de dar dinheiro nisso. Mas aí agora estão saindo novas edições e a edição tá bem bonita, até. Então, assim, tô cogitando comprar, porque eu quero ter a minha coleçãozinha aqui física também. E se eles fizerem só a primeira, eu não sei se eles vão fazer todas, eu espero que sim. Mas aí qualquer coisa eu vou juntar um dinheirinho pra comprar em inglês, que tá menos pior. Também não é muito bonita em inglês não, tá? Mas assim, tá menos pior. Enfim, gostei muito, tá aí, gente. Adorei a Academia de Vampiro, vou continuar. E pra finalizar esse vídeo gigantesco com todas as minhas leituras, tá esse clássico da literatura que eu li aqui junto com o pessoal lá no Buddy Read LX durante os meses de janeiro e fevereiro. Foi o nosso calhamaço de férias e eu finalizei ontem. Então já incluí ele aqui. Estou falando de Ana Karenina, do Tolstói. Tá aqui, terminei, li tudo. Gente, muitos sentimentos conflitantes em relação a esse livro, assim. Começando que não foi uma leitura fácil, não no sentido de que tem palavras difíceis e coisas difíceis de entender, mas no sentido que tinham muitas coisas chatas, sabe? Tinham coisas muito legais e tinham partes que, pelo amor de Deus, assim, foi um exercício mental muito forte pra eu continuar lendo, pra eu chegar até o final. Porque tinha umas partes muito arrastadas, umas discussões muito chatas. E, ao mesmo tempo, tinham diálogos incríveis e cenas incríveis que eu acho que ficaram marcadas em mim, que eu nunca vou esquecer. Entendeu? Então eu tô bem dividido em relação ao livro. Mas pra quem não tem noção nenhuma do que se trata, esse livro é basicamente uma fofocada russa. Casos de família, versão russa, tá? Então o livro ele basicamente fala de famílias e de adultério, e tem muito dessa dualidade, eu senti muito disso, de uma família muito feliz e uma família muito desgraçada, sabe? A gente começa o livro com o Oblonsky, com a família do Oblonsky, eu acho que fala assim o nome dele. Ele acabou de pular cerca, né, em relação, né, à mulher dele lá.
E ela descobre a traição dele com a babá da família, inclusive, gente, um babado. E aí a mulher quer se separar dele, sabe? Tá totalmente humilhada, totalmente desgostosa. Ela vivia uma vida que ela sabia que ele não era lá muito confiante, muito assim, confiável, mas que era um sonho, né? A família dela russa, perfeita, a família margarina. Enfim, e aí ela descobre a traição dele, tá pronta pra meter o pé junto aos filhos, e ele vai atrás da Ana, que é a irmã dele, a Ana Karenina, e pede pra ela vir. A Ana também é casada, tem um filho, né? Mas pede pra ela vir até a casa dele pra conversar com a mulher dele. E aí ela vai pra começar a conversar e tentar falar pra ela não desistir, e que ele ama ela, apesar de tudo, que ele errou, e que ela entende o sofrimento dela, mas que é pra ela persistir, tentar continuar ali, blá blá blá. E assim, já daí, dessas cenas, eu já não gostei da Ana. Porque ela deu uns conselhos errados ali, que eu fiquei assim, amiga, se for pra falar esse tanto de merda, eu acho melhor você não falar nada. Fica quietinha, sabe? Se retire. Sabe? Então eu já não gostei muito da Ana a partir daí. E a coisa só foi piorando conforme eu fui lendo. Porque eu tava esperando o momento de eu gostar da Ana. Porque, putz, é a Ana Karenina, né? É a personagem principal, que na verdade nem é. Assim, tem outros personagens aqui que dividem muito bem a história com ela. A Ana acaba ficando uma das histórias principais aqui, né? Mas, né, leva o nome ao livro. E eu não gostei da Ana em momento nenhum do livro. Não chegou o momento em que eu gostei da Ana. Isso não existiu. Ela é descrita como uma mulher mais perfeita, com a personalidade perfeita, não sei o quê. Apesar da traição, né? E eu não gostei dela, gente. Chata, chata. Eu ficava torcendo pra chegar nos capítulos da Kiri, que... a Ana, inclusive, conhece a Kiri quando vai lá na casa do Oblonsky. Esqueci o nome dele. E a Kiri, que é mais nova, e ela tá embarcando aí na sociedade, indo pros seus primeiros bailes e toda encantada. Ela tem uma coisinha por um outro cara, por um militar chamado Vronsky. E aí ela vai ter esse baile e ela quer ir pra estar lá com o Vronsky, pra dançar com ele. E chama a Ana, porque ela se encanta, acha a Ana magnífica e chama a Ana pra ir com ela, enche o saco pra Ana ir com ela. E antes do baile, tem um outro rapaz que é um dos principais também, que é o Lievin. Ele é um rapaz do campo, que odeia a cidade grande, que odeia o tipo de vida que as pessoas vivem na cidade grande, que acha tudo fútil, irrelevante, você gasta seu dinheiro, que várias vezes muito mais um salário de um trabalhador do campo, de um mujik, né? Então ele, tipo, tem uma certa resistência à vida na cidade, mas ele é apaixonado pela Kiri. Ele pede ela em casamento. E ela recusa, mais por causa da mãe, por causa da sociedade, por causa da expectativa em relação ao Vronsky, que é um rapaz tão cinturoso, que tá cortejando ela também. E aí ela recusa ele, mas ela gosta muito do Lievin, mas acaba recusando o pedido de casamento dele. E quando acontece lá o baile, o Vronsky, que a Kiri tá afim, fica afim da Ana, que é casada. E a Ana fica encantada por ele também, os dois dançam e tudo mais. E aí começa a desgraceira toda, né, porque a Kiri se ferrou no caso. Ela tava ali toda envolvida com o Vronsky, que agora tá afim, na verdade, da mulher que tá casada. E ela recusou o pedido de casamento do Lievin, que era um cara que ela gostava também. E agora ela tá aí na desgraça, não tem futuro, não sabe o que vai rolar. A Ana começa a se envolver com o Vronsky lá, apesar de ser casada e tudo mais. Enfim... essa fofocada toda pra dizer que, assim, a Ana, ela o tempo todo se pinta muito como vítima, sabe? Sendo que ela não é vítima. Tudo bem que tem muita coisa ali que tem um preconceito da sociedade, e tem as coisas da época, e tem todas as coisas culturais, mas assim... O tempo todo ela estava muito ciente das escolhas que ela estava fazendo. E eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade, sim, de fazer suas próprias escolhas. Mas você, ao mesmo tempo que tem a liberdade de fazer suas escolhas, você tem que ter a responsabilidade de colher os frutos das escolhas que você está fazendo. Ela tinha ali uma família, um marido, um filho, e um marido que cuidava dela, apesar dele ser mais velho do que ela. Era um cara bacana, assim, que estava ali com ela. E tudo bem, ela se apaixonou por outra pessoa. Mas assim, o tempo todo ela estava muito ciente de tudo que estava acontecendo e ela foi tomando as decisões mesmo assim. Tudo bem, ela tem direito de tomar as decisões dela, mas eu acho que depois ela começa a pintar todo mundo como um vilão simplesmente porque ela fez o que ela quis, se importar com o sentimento de qualquer pessoa, e aí todo mundo é ruim e ela não.
sabe? Todo mundo tá errado e ela tá certa. E em alguns momentos ela mesma se martiriza pelas escolhas que fez, mas ela sempre espera que os outros, tipo, passem pano pra ela. E não é assim, sabe? Então, assim, ela me irritou demais durante muitos momentos da história, mas eu adorei a Kiri, eu amei a história dela com o Lievin, eu amei o romancezinho fofinho, sabe? Aquela coisa que vai progredindo, apesar de que o Lievin mais pra frente eu queria matar, ele também insuportável, ciumento, meu Deus. E a história tem todo um quê trágico, né? No final eu fiquei bem surpresa, eu achei muito legal a forma como ele amarrou a história. E tem, tipo assim, toda uma ideia de presságio, né? Desde o começo. Os sonhos e as coisas que aconteceram, sabe, desde lá do começo, que levam ao final. Eu achei isso muito legal, super bem amarrado. Mas eu fiquei nessa, sabe, entre gostar e não gostar tanto assim. Tiveram diálogos muito bons, os diálogos da Ana com o marido dela, quando eles estavam falando sobre adultério e sobre as escolhas da Ana, e ele tava dando avisos, dizendo pra ela tomar cuidado. Tudo bem que, assim, muitas das coisas que ele queria falar, ele falou errado. Sabe quando aquela coisa que você tem dentro de você, que você quer dizer, mas você não quer parecer vulnerável, então você começa a dar desculpas sobre os seus sentimentos, tentando racionalizar a coisa, e aí soa tudo errado. Porque na verdade era mais fácil você virar e falar assim, olha, então, eu tô com ciúme, eu tô sentindo que você tá sentindo aí alguma coisa por uma outra pessoa e eu tô com medo de te perder. Então, assim, vamos conversar? Era muito mais fácil ser honesto assim, só que a pessoa não consegue se botar nesse lugar vulnerável e começa a dizer, mas olha, cuidado com as aparências, a sociedade tá olhando, e aí eles estão te julgando, eles estão me julgando, e aí você soa completamente errado. Entendeu? Foge totalmente do propósito daquilo que você tá sentindo. Então, assim, foi muito interessante acompanhar certos diálogos e tal. Então eu fiquei nesse mais ou menos aí. Eu acho que eu deixei 4 estrelas lá no Scooby. Mas eu não tenho certeza se vai permanecer. Talvez desça, talvez permaneça. Então, galerinha, é isso. Basicamente, esse vídeo é gigantesco, mas eu conversei bastante aqui com vocês de tudo que eu li. Conversem aqui embaixo comigo se vocês já leram alguns desses livros, se vocês estão interessados em alguns desses livros, ou quais foram as leituras recentes que vocês fizeram, que vocês me indicam, que vocês acham que eu vou gostar muito. Adoro receber indicação, então fiquem à vontade pra indicar livros aqui pra mim também. Não se esqueçam de que todos esses livros têm link de compra da Amazon aqui embaixo. Se vocês comprarem pelo link, vocês ajudam muito mesmo no meu trabalho, então salvem o link da Amazon. E toda vez que vocês comprarem qualquer coisa por lá, usem o link, por favor, ok? Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.